leram aqui no teatro. Agora nós vamos ler na palavra. Amém? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou, entrou no sepulcro. Ele também não viu também viu os lençóis e o lenço que tivera sobre a cabeça de Jesus, e que estava com os lençóis, mas deixando no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos para casa outra vez. Soberano Deus e Pai, nessa noite, nós que estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu. Obrigado, Deus, pelo teu infinito amor, que deu Jesus Cristo para pagar um preço por nós. E hoje celebramos a vida, a ressurreição e a vida eterna que está em Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Toma o nosso coração com teu Espírito Santo, porque Jesus diz: eis que irei para o Pai, mandarei sobre vós o Espírito Santo, Consolador. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, ó Deus, nessa noite, nos dá um coração grato, que teu Espírito Santo ministre essa palavra, conforme a necessidade de cada um de nós, para que o Senhor venha refletir a tua glória em nós e através de nós, para que um dia recebamos a bendita esperança de ressuscitar com o Senhor, para morar na glória e reinar com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Gente, aqui Jesus chegou. A ressurreição. Mas antes da ressurreição, Jesus fez um tanto de coisa boa. Mas as pessoas são insatisfeitas. E até hoje Jesus faz muita coisa boa. Mas a humanidade é insatisfeita. A humanidade não consegue ser grato por aquilo que Jesus fez, faz e vai fazer. A única coisa que nós precisamos hoje, revendo esse memorial daquilo que Jesus passou em meu e no seu lugar, é gratidão. Mas a ingratidão é muito grande e a humanidade é insatisfeita. Hoje nós vivemos numa humanidade. Aí a pessoa fala assim: mas as igrejas, é a humanidade inteira, não é essa nem aquela igreja, a humanidade inteira insatisfeita. E quando nós estamos insatisfeitos com nós mesmos, e nós colocamos a culpa em Deus, nós queremos tudo fácil, enquanto o nosso pecado, Jesus pagou na cruz, para que nós tivéssemos a oportunidade de arrepender, para ressuscitar com Ele. Porque o caminho é Jesus Cristo, para nos mostrar que tem um processo, que tem uma caminhada, que tem um tribunal, que tem um julgamento, que tem um Getsemane, que tem um caminho para carregar a cruz. E temos uma cruz. Para nós lembrar da ressurreição, nós precisamos ir na cruz. Para nós ser gratos por Jesus,
Nós temos que ir na cruz. A cruz não era o lugar dele, era o meu e o seu lugar. E nós achamos que somos bambambam e queremos tudo para nós. Ninguém quer passar um processo, ninguém quer arrepender, porque o pecado em si ele não é ruim. Os maiores pecados não são ruins. O sexo ilícito e a soberba é os dois maiores pecados e é os dois mais difíceis de arrepender. Mas quando vamos à cruz de Cristo e sabemos que aquilo que merecemos era a cruz, era o escárnio, era o chicote, era os espinhos na cabeça, era os cravos nas mãos e nos pés, nós reconhecemos que somos pecadores e falhos e chegamos a ser grata ao Senhor para que nós possamos ressuscitar com Ele. Hoje é dia de comemorar a ressurreição. Hoje não é dia de ovo de Páscoa, porque quem não bota, isso é maldição. Hoje não é dia de lembrar de chocolate. Hoje é dia de lembrar de ervas amargas com pão sem fermento. Essa é a Páscoa. Porque o cordeiro foi imolado. Ele celebrou a Páscoa. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Está vivo e está nesse lugar para aqueles que querem arrepender e seguir o caminho que é Jesus Cristo. Tudo é revolucionário dentro de nós. Nós somos o problema. Jesus é a solução. Nós somos o fracasso. Jesus é a vitória. Nós somos a perca. Jesus é o ganho. Nós somos o pecador. Jesus é o Salvador. E muitas vezes nós esquecemos disso. Que quando nós estamos recebendo a colheita do que plantamos, nós colocamos a culpa em todo mundo e até em Deus. Mas Jesus é justiça, por isso Deus não poupou. Jesus orou no Getsemane e disse assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for, faça a tua vontade. Quantos de nós oram assim: Senhor, faça a tua vontade, mas desde que seja a minha. Eles não acabam de orar. Faça a tua vontade no meu filho, desde que seja a minha primeiro. Não é assim? Faz a tua vontade na minha esposa, desde que seja a minha primeiro, que ela fica boazinha para mim primeiro e depois ela vai ficar boazinha para o Senhor. Faz a tua vontade no meu marido, ó. Meu marido fica bonzinho para mim primeiro, afiadinho do jeito que eu quero, depois ele faz a vontade do Senhor. A vontade de Deus não é para aqui. A vontade de Deus é seja cumprida aqui, para que possa agradar Ele lá, porque tudo é para Ele. Amém? Então hoje nós comemoramos a ressurreição, porque sabemos e temos a esperança, se nós firmarmos nele e estivermos alinhados nesse caminho, nós não morreremos. Nós passamos da morte para a vida. Nós passamos da morte para a vida. E eu hoje falo com propriedade e com a autoridade de Deus na minha vida. Nesse mês de abril, nós comemoramos 13 anos que nós começamos o trabalho aqui de Bar do Pau. E nós sabemos que este bairro ressuscitou com Jesus. As pessoas podem falar mal dessa igreja, as pessoas podem falar mal dessa missionária doida, mas Deus fez.
está fazendo e vai fazer na minha e na sua vida. Porque a palavra diz: a todo aquele que crê, tudo se renova a cada manhã. E nós cremos na ressurreição de Cristo, nós cremos na cruz de Cristo, e nós precisamos arrepender e viver aquilo que Deus propôs para nossas vidas. Há momentos de aflição, há momentos de tribulação, há momentos de dificuldade, porque às vezes nós precisamos passar no processo, porque queremos plantar uma coisa e colher outra. Ei, queremos plantar uma coisa e colher outra. Todos os dias que você lembrar da ressurreição de Cristo, que você lembrar da cruz de Cristo, lembra que você vai colher aquilo que você planta. Porque Jesus já pagou um preço por você, para você ter o direito de escolher. Deus deu o livre-arbítrio e o direito de escolha, e Jesus deu o sangue a nosso favor, para que nós pudéssemos ter essa oportunidade de estar aqui nessa noite, para arrepender e ressuscitar com Ele. Jesus ressuscita os nossos sonhos, os nossos ânimos. E quando a gente não entristece com as percas, é aí que a gente ganha e leva impulso para frente. Porque todo mundo achou que quando Jesus morreu na cruz era o fim. Não era o fim, a cruz era o começo. Por isso que o começo da nossa conversão é a cruz de Cristo. Primeiro nós temos que semear pela via dolorosa, não é pelos palcos da vida. Jesus semeou o sangue dele na via dolorosa, renunciando a si mesmo e pagando um preço por mim e por você, porque ele é rei, Deus e soberano, sem pecado. Porque Deus não quer o resto. Deus quer o primeiro lugar. Aí todo mundo acha que é dízimo. É o seu coração, como foi falado aqui. A primeira coisa que você tem que dar para Deus é o seu coração. Está disposto a receber de Deus a ordem e obedecer. E aí você colherá de Deus a vida eterna. Porque a palavra de Deus diz que tudo que você plantar aqui, tudo que você deixar para trás, para seguir o reino de Deus, tudo que você deixar, você vai receber 100 vezes mais aqui na terra, e o reino dos céus. Amém. E eu sei que isso é verdade, e provo para vocês que é verdade. É muito mais de 100. Porque quando eu deixei meus filhos para trás, para fazer aquilo que Deus mandou, agora eu tenho muito mais de 100 filhos. Muito mais de 100 filhos. Por isso eu digo que hoje nós comemoramos a vida, a ressurreição de tanta gente nesse bairro. Porque quando desceu as águas do batismo e submergiram nas águas, quando saíram das águas, representa a ressurreição. Quando somos imergidos, nós morremos com Ele. Quando nós saímos da água, ressuscitamos com Ele. É uma prova viva de que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador e aceitamos o senhorio dele. Porque Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso tudo. Ele está aqui no nosso meio para nos dar aquilo que precisamos. Nós precisamos estar inteirados daquilo que Deus quer. Não é por muito falar. Tem muita gente falando bonito,
mas vivendo feio. Tem muita gente falando de Jesus, mas vivendo feio. Aí a pessoa posta lá aquele mendigo declarando o salmo, mas ele nunca viveu o salmo. Aí todo mundo compartilha o erro, o escárnio que Jesus já venceu na cruz. Por isso a humanidade está caída. Por isso a ansiedade toma conta da mente e do coração. Por isso as pessoas andam doentes. Porque a ansiedade rouba a nossa saúde mental, física e emocional. A paz, que é fé de todo entendimento, vem de Jesus. E a fé lança fora todo medo. Às vezes a pessoa fala assim: eu não tenho medo. Será que você não tem mesmo? Somente pela fé a gente tem coragem de vencer nós mesmos. Porque o maior inimigo que nos impede de chegar na cruz para converter e arrepender é nós mesmos. É o nosso ego. É a nossa soberba. É a nossa sabedoria humana. É o nosso achismo. Eu posso, eu faço, eu quero. Viva a minhas custas. Ninguém aqui vive às suas custas. Todo mundo aqui vive à sombra do Onipotente. Porque senão nós já seria consumido. Porque o preço foi pago. Não foi de graça, não. E esse preço nós temos que valorizar. Para nós sermos valorizados diante daquele. Porque a palavra de Deus diz: se nós pecar, ele é sem pecado. Se nós for fiel, ele continua fiel. E ele não vai te dar nada. Ele não vai me dar nada que contraria a natureza divina dele. Então hoje nós precisamos alinhar. Estamos inclinados pelo Espírito Santo. Ei, estarmos inclinados pelo Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que aquele que inclina para o Espírito vive do Espírito. Mas que aquele que inclina para a carne vira para a carne. Inclina para a carne. Gente, carne é muito perigoso. A gente viver na carne é muito perigoso. A carne pudesse rápido. Você pode pôr sal nela, que ela é perecível. Você pode pôr ela no congelador, que ela continua perecível. E se nós inclinarmos para a carne, nós vamos perecer. Mas se nós inclinarmos para o Espírito, nós vamos ressuscitar cada dia com Cristo, para viver com Ele. E mesmo que a morte da carne chegar, nós ressuscitaremos com Ele, para uma vida plena na eternidade, gozando e reinando para a glória dEle, porque Ele é a glória. Então nós precisamos estar alinhados. Não tem importância o lado espiritual pesar, não. Eu já tive vários confrontos. Eu não quero mais essa convivência com você. Você é espiritual demais. Glória a Deus. Pode ir andando. Eu vou ficando por aqui. Quando alguém falar isso com você, quando alguém falar que você vive errado, quando você vem para a igreja cultuar, quando você vem para a igreja adorar, quando você vem para a igreja fazer qualquer coisa, ou você faz qualquer coisa para Deus, quando alguém te condenar, saiba que condenaram Jesus primeiro. Antes, condenaram os profetas primeiro. E depois de Jesus Cristo, condenaram todos os seus discípulos. Se não, você não está incomodando ninguém, se está todo mundo de cara boa para você,
tem uma coisa errada, você não está perto de Deus. Vocês não têm noção. Quando a gente chega perto de uma pessoa, com a presença de Deus, Ele muda a feição. Porque as trevas têm que sair. Para que a luz brilhe de Jesus em mim e você, e fazer as trevas sair de nós. Porque as trevas, quando a pessoa está no pecado, quando Jesus morreu, tudo escureceu. Tudo escureceu. Mas depois que Ele ressuscitou, tudo ficou claro. E até o entendimento veio. Agora eu quero falar uma coisa muito séria. Jesus foi crucificado no meu e do seu lugar. E isso acontece com a maioria das pessoas quando ele batiza. Ele anda com Jesus, ele anda tudo com Jesus, ele vai, ele caminha com Jesus. Depois que ele batiza, ele caminha com Jesus. Mas quando ele tem uma decepção, ele volta para casa. Quando os discípulos não acharam Jesus, eles voltaram para casa. Pedro voltou a pescar. Até que Jesus foi lá, na beira daquele lago, e trouxe Jesus de volta. E trouxe ele de volta para Jesus. Não esmoreça quando a luta vier. O que acontece com você é para te fortalecer. Porque Deus vai te dar coisas grandes para você. Mas não é grande, gente. Quando fala grande, todo mundo olha para as coisas materiais. É de grande de entendimento. Porque quando os discípulos entenderam o que era a ressurreição, eles tiveram uma visão de Jesus diferenciada. E Deus quer te dar uma visão diferente. Deus quer te dar um entendimento diferente, para que você possa ressuscitar com Ele. Amém? Porque Deus tem prazer em nos abençoar. Ele deu Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, porque o amor dele é incondicional. Nada que nós fizermos não paga esse amor. Mas Deus é tão maravilhoso, tão grandioso, que a única coisa que Ele quer é que nós arrependamos, para que nós possamos ser alcançados por Ele. Porque a palavra de Deus diz aí, a mão de Deus não está encolhida, para que não possa te alcançar, nem os seus ouvidos surdos, para que não possa te ouvir. Mas os seus pecados e as suas iniquidades faz separação entre você e Deus. Aquilo que você acha que é perca, se você contentar com aquilo que você já tem, é ganho. Porque em Jesus, aquilo que a gente perde é que a gente ganha. E nós temos o coração duro e o coração inclinado para as coisas materiais. Mas Deus quer te dar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Quer ter Jesus, ser templo e casa de Deus, para que Ele possa habitar em mim e você. E se Ele estiver com você, você vai ressuscitar e vai reinar com Ele. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração nessa noite. É você e Deus. Amém? É você e Deus. Traga Deus. Ei, traga Deus. Porque muitas vezes a pessoa fala assim: nossa, foi na igreja, não exibi nada. Você também não trouxe nada. É aquilo que você traz, que Deus multiplica e você leva de volta. Amém? É aquilo que você traz no coração e deposita aos pés do Senhor. Aquela tristeza, aquele perdão que você libera, aquilo que você estava sentindo de ruim, você traz e entrega ao Senhor, e Ele vai te dar
Bênção sem medida para você colocar no lugar. Porque o amor de Deus é maior do que qualquer coisa. O amor de Deus é maior do que as suas dificuldades. O amor de Deus é maior do que as suas pelejas. Porque Ele deu Jesus Cristo para morrer no meu e no seu lugar. Porque nós, nessa noite, vamos agradecer a Deus por esse sacrifício. E por Ele nos deixar a oportunidade de ressuscitar e ter uma vida eterna. Somos imortais quando estamos em Jesus Cristo. Queira ser imortal. Abra o seu coração e seja grato nessa noite. Deus e Pai, nessa noite, nós te louvamos e te agradecemos. Nós te bendizemos e te adoramos, ó Pai. Somos gratos pelo teu infinito amor, pela tua bondade e misericórdia. Que o seu amor venha sobre nós. Que a tua misericórdia nos alcance. Que nós sejamos alcançados pelo teu Espírito Santo. Que teu amor reina no nosso coração. Para que nós possamos transbordar na vida de outros. E que a tua ressurreição, Senhor, seja para nós motivo de gratidão. Que na cruz nós possamos lembrar do nosso pecado e arrepender, para que nós possamos ressuscitar. Porque a cruz era para mim, e eu agora não vivo mais na cruz, porque o Senhor já esteve na cruz por mim. Pai, te louvamos e te agradecemos pelo privilégio, a oportunidade de sermos escolhidos para estar aqui nessa noite. Dai-nos coragem de viver essa palavra. Dai-nos coragem de viver uma vida nova a partir de hoje. Que nós possamos ser ressuscitados. Que as nossas mazelas, a nossa angústia, o nosso coração duro por falta de perdão, seja transformado num coração semelhante ao teu. Para que nós possamos viver de glória em glória, até que possamos chegar na glória com o Senhor. Graça te damos, porque tudo vem de ti, e a tua graça nos basta. Por isso derrama do teu amor hoje. Nós te pedimos mais uma vez, sobre as nossas vidas, para que nós, fortalecidos, possamos arrepender e buscar a tua face, para que nós possamos ser contemplados com a ressurreição. E receberemos, em vez da coroa de espinho, como o Senhor recebeu, uma coroa de glória, uma coroa incorruptível, que nos dará a plenitude da eternidade. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que somos falhos, cheios de erros e defeitos, mas nessa noite nós queremos nos entregar ao Senhor, para que o Senhor possa moldar-nos e transformar-nos naquilo que está proposto, para que nós possamos receber essa coroa, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça e a salvação de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Eu abençoo essa igreja que é unida em todas as áreas, com toda sorte de bênçãos celestiais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja no coração e na mente. Abraça o Espírito Santo. Tenha uma vida abençoada de intimidade com Ele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém.